Oi, gente, boa noite. Vocês que são os primeiros aí, vão me dizendo se vocês estão me ouvindo direitinho, se o som tá ok, se a imagem tá ok. Vão me dizendo aí no chat se tá tudo bem. Patrícia, Karina, Demerson, Thalita. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo legal? Obrigada, Lucas. Oi, Caio. Oi, pessoal. Juliane, Geisa. Tudo bom? Amanda, Rita. Gente, enquanto o Daniel tá entrando, vou falar rapidinho. O Daniel é meu amigo de muitos anos, lá de São Luís. E ele trabalhava muito tempo na área de RH, né? E agora ele trabalha exatamente nessa parte de impulsionar a vida das pessoas. Ele vai falar um pouquinho antes, né, sobre o trabalho dele, o Instagram dele. O Everson, eu vou deixar salva a live e aí depois eu baixo e coloco lá no YouTube, tá bom? Aí vai ficar disponível lá no YouTube. E ele tem vários cursos nessa área. E aí eu falei assim, poxa, já que eu vou falar sobre procrastinação, para eu não ficar falando só, né, da minha experiência pessoal, que vocês já estão cansados de ouvir, eu falei, eu vou trazer alguém que realmente pode trazer ferramentas realmente mais práticas pra gente conseguir impulsionar o nosso 2021, né? A gente sabe que todo mundo passa por essa fase de procrastinação. Pra quem já me segue aqui mais um tempinho, que já tenha visto os meus destaques contando um pouquinho da minha história, sabe que eu procrastinei, Amanda, obrigada. Sabe que eu procrastinei aí durante uns 10 anos, e é verdade, assim, eu sou uma pessoa muito ativa, sempre fui, nunca fiquei parada sem fazer nada, eu sempre estava fazendo alguma coisa, tanto que eu passei 4 anos trabalhando numa ONG, eu já fiz brownie pra vender, eu fazia teatro, então assim, eu sempre estive sempre metida com milhões de atividades, né? Mas por algum motivo eu deixei que os anos fossem passando e o estudo para concurso foi meio que ficando de lado. Então a minha procrastinação era uma procrastinação seletiva, né? Eu não era uma pessoa assim, porque às vezes a gente acha que o procrastinar é ser preguiçoso, né? E não é. Acho que o Daniel vai poder falar um pouquinho sobre isso, mas eu não era uma pessoa preguiçosa, mas eu fui procrastinando essa coisa do estudo e eu sei que muitos de vocês enfrentam isso, né? Ou estão procrastinando há muito tempo para começar, ou tem aquelas fases que a gente vai dando uma diminuída e a gente para. Então eu vou chamar o Daniel pra já começar aqui com a gente. Peraí, deixa eu ver se ele já pediu aqui, se não pediu. Aqui. Nana! Giz, olha, Nana está aqui assistindo, agora eu tô pressionada. Agora eu tô pressionada com Nana aqui. Ei, Oi, Daniel, tudo bom? Só assim, tudo né, pra ótimo. gente se falar, E cortar a distância. né? Só desse jeito, entendeu? Só chamando ele pra uma live, sabe? Pra gente poder conversar um pouco. Eu Santa já live. vou fazer um ano que eu tô longe de São Luís, que eu não consegui voltar lá por causa de tudo. Mas é isso. Daniel, eu queria que antes de tudo você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você faz, do qual é o teu objeto de estudo, do teu trabalho. Se apresenta aí pro pessoal. Tava vendo tua explicação, não posso nem fazer melhor do que a tua explicação, mas realmente eu já tinha algum tempo trabalhando com desenvolvimento humano e organizacional, então dentro das empresas, né? E hoje, na verdade, há um ano, transpus essa barreira aí do mundo corporativo e estou trabalhando com o público em geral no desenvolvimento humano, em proporcionar as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida, né? E propósito de vida tem tudo a ver com procrastinação, né? O assunto hoje, tu falou que a procrastinação nada tem a ver com preguiça. Mas as pessoas Preguiça. apontam o dedo dizendo que é preguiça, e você é julgado por isso, né? Então, li muita coisa, adoro esse tema, porque eu também fui uma das pessoas que mais procrastinavam, e por ter essa dor, eu comecei a estudar. E estudar por si só, a procrastinar, na verdade, os métodos, não te dão soluções muito factíveis, né, para a dor que você está sentindo naquele momento. Então, tem diversas pessoas aí que já leram livro de autoajuda, que já procuraram os métodos a nível internacional de produtividade e não deixaram de procrastinar. Por que que isso Sim. acontece? Então, essa live, tenho certeza que a gente vai sair com bastante resposta para as dúvidas aí que Ai, aparecerem. tomara, tomara, né? Depois eu vou deixar salvo aí que o pessoal gosta depois de ver, depois eu boto lá no YouTube.
Pois é, aqui eu recebo muita pergunta. Muita gente vem falar comigo e diz exatamente isso. Ah, Juliana, eu quero muito, né, voltado assim para a área, são vários propósitos, mas como aqui a maior parte do meu público estuda para concurso, então às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero muito, é o que eu quero, eu já sei o carro que eu quero. Às vezes a pessoa também não sabe, ela não encontrou muito bem qual é o propósito dela, né? Oi, Jaque. E às vezes ela já sabe o que ela quer, ela deseja, às vezes ela tá no emprego ruim, às vezes ela tá ganhando mal, mas por algum motivo eu digo que a procrastinação é uma força paralisante, né? Que a gente não consegue. A gente sabe mais ou menos o que precisa ser feito, mas por algum motivo a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. E o que explica, assim, no geral, essa força paralisante mesmo, né? O que seria essa procrastinação? São dois pontos que a gente não pode deixar de esquecer, né? O primeiro ponto é a causa raiz dessa procrastinação, que ela tem muito mais a ver com nossa personalidade, os traumas lá da nossa infância, que já a gente vai iniciar a falar a respeito disso. E o segundo, que é confundir o meio com o fim. Sempre que a gente vai começar a trilhar um caminho, a gente tem que entender que o objetivo é esse que a gente quer, qual é a linha de chegada. E é aquela mesma questão de que eu pegar e dizer assim, não tenho qualidade de vida porque eu não tenho carro, eu tenho que acordar muito cedo para ir para o trabalho, eu pego o ônibus, parará, e demoro muito, enfim. E aí eu começo a dizer assim, não, o meu objetivo é comprar um carro. Não, o objetivo não é comprar o carro é um meio para... Né? Então a gente confunde o meio e aí eu não consigo me motivar para comprar o carro porque talvez ele não traga todos os benefícios daquele meu sonho, daquela minha necessidade. E aí eu procrastino. Né? Mas vamos para o primeiro ponto, que é a causa raiz. Vamos! Não adianta a gente criar e trazer uma série de métodos se a gente não entender o funcionamento da nossa mente, que é o que eu venho trabalhando, como falei lá no início, há um ano, que é tudo voltado para os traumas que nós tivemos lá na primeira infância. Então, da fase uterina até os 5 anos, a nossa mente e o nosso corpo estava desenvolvendo em conjunto, em paralelo, que a gente chama de mielinização na coluna, da coluna. E eu não preciso entrar muito em detalhe aqui, tem muito vídeo lá no meu Instagram depois explicando sobre todos esses traços, mas que a gente tem que entender que são 5 traços básicos que trazem dores básicas também, que são as dores existenciais, que é de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação e de traição. Então, a procrastinação, ela nada mais é do que a nossa mente acendendo a luzinha vermelha e falando assim, você vai acessar a sua dor básica. Não quer dizer que a gente não vá ter outros traumas durante a vida, não. Mas esses traumas iniciais da primeira infância é que vão moldar a nossa visão para todo e qualquer outro trauma que a gente vai ter lá na frente. Então, quando eu estiver procrastinando, eu estiver sabotando o meu plano de ação, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que sensação isso me traz e por que me traz essa sensação. Se eu não me conheço... Eu vejo que muita gente... Não, só que travou aqui. Eu vejo que muita gente tem muito medo, né, dentro dessas dores que você falou, exatamente esse medo da frustração, né? Então, às vezes, a pessoa ela tá procrastinando, acho que como um meio mesmo que de defesa, porque se ela começar a tentar, talvez ela não consiga, e aí para evitar, acho que talvez essa frustração, ela nem começa, né? Existe um pouco disso? É tudo isso. A procrastinação, ela nada mais é do que a tua mente te levando para um caminho que não vai te gerar dor. Então, seja amigo da sua procrastinação. Né? Se abrace nela e diga assim, ela está te dizendo, cara, se tu ultrapassar esta linha, você vai acessar a sua dor básica. E se você acessar a sua dor básica, talvez você não tenha estratégias para lidar com ela. Sim. Até porque o traço de caráter, que é o traço desenvolvido de acordo com essa dor lá na primeira infância, que são 5, e não se preocupem com os nomes, porque confundem com os transtornos mentais, mas não é um transtorno mental, que são 5 traços: a esquizoidia, a oralidade, a psicopatia, o masoquismo e a rigidez. Então, não associem com as patologias mentais. Então, gente, pelo amor de Deus, viu? Porque pelo amor de Deus. O Daniel já disse que eu tenho traços de psicopatia, mas não é o psicopata, né, Daniel? Pelo amor de Deus. Não mesmo. É o psicopata articulador e negociador, né? Que é a característica e o recurso que tem. Então, todos nós temos os 5 traços e o acesso à dor, quão forte ela foi nessa primeira infância, que fez a gente ter mais ou menos percentual desse traço, tá ok? Então, um esquizoide, ele sente a dor da rejeição. Tudo que for novo, que possa rejeitar ele, ele vai procrastinar. Então, imagina, vai ter que falar em público, para um ambiente que você não conhece, para a pessoa que você não conhece, ele vai procrastinar o máximo que ele puder. Se ele tiver que ir para um novo emprego, para um novo desafio, ele vai procrastinar. Por quê? Esse novo gera dor.
Da mesma forma que o oral é de ser abandonado. Eu já tenho as pessoas ao meu redor. E se eu não fizer o que essa pessoa está me pedindo? E se eu estiver cumprindo com um desejo de outra pessoa e não meu? Eu vou procrastinar, Sim. porque vai que Juliana não goste mais de mim se eu disser não para ela. Né? O rígido, que é o último traço, é o da perfeição, ele só entra para ganhar. Então, imagina para quem está fazendo concurso. Eu fiz a primeira prova, não passei. Fui para a segunda. Pera lá, eu só entro no jogo se eu for ganhar e eu já perdi. Se eu já perdi, eu prefiro não entrar mais. Então, eu começo a procrastinar. Sim. Nossa, isso acontece muito, porque a pessoa, ela entra, ela não dá certo da primeira vez e ela desiste. Ela fala, não é pra mim, então eu não vou tentar mais, né? Exatamente. E a pegadinha é justamente essa. Se aquilo te traz dor, o teu cérebro, por mais que conscientemente você nem saiba o porquê você está procrastinando, mas o teu cérebro tem muita clareza, a tua mente tem muita clareza do porquê que você está procrastinando. Né? Ela está, mais uma vez, ligando uma luz vermelha. Então, qual é o primeiro passo que se faz? É entender quais são os seus traços de caráter. E dentro desses traços de caráter, qual é o que está na dor ao ponto de fazer com que você não consiga sair do lugar ou descolar o pé para chegar no resultado que você quer. Então, a primeira questão é essa. Entendeu? Aí a gente entra no método, que é o que a gente vai discutir agora, que é quais são as estratégias que eu crio mediante isso. Tá ok? Ficou claro aí? O pessoal está entendendo? Tem gente que está falando aí algumas coisas. Tá entendendo, né, gente? O pessoal diz que faz sentido mesmo. Show. Não, mas vai ser... Vamos lá, né, gente? A gente tem que... É exatamente isso. Eu acho que cada um vai conseguir... Acho que é parte dessa coisa do autoconhecimento, né? Eu acho que a gente tem que parar para entender e tentar realmente acessar por que a gente está procrastinando. Porque não é só porque a gente é preguiçoso ou a gente não quer fazer. Tem que ter um motivo, né? Então, eu acho que você tentar se conhecer e tentar identificar, né, o que é o meu medo de não conseguir, é o meu medo de frustrar. E o que você falou isso do medo de desagradar as pessoas, tente mais. Porque quando você entra nesse caminho de concurso público, você vai ter que dizer muitos nãos. Né? E aí a família começa a pressionar, os amigos começam a pressionar, e aí as pessoas começam a ter medo de perder as amizades. E de, como é que eu vou dizer não para minha família? Como é que eu não vou fazer isso? Como é que eu não vou fazer aquilo? Né? Às vezes, até o concurso que você quer fazer, a gente sabe que a família rejeita. Aqui tem muita gente que quer fazer concurso para a área policial. Nossa, eu recebo um monte de mensagem, principalmente de mulheres, que falam, mas a minha família não quer. Então, assim, a pessoa acho que vai... Tudo isso, acho que serve de bloqueio, né? Para que a pessoa não faça aquilo que ela quer e às vezes que ela sabe que ela precisa fazer. E como é que a gente faz para tentar desbloquear esses pontos? Pronto, eu vou falar então de cada traço com relação ao concurso. Tá? O esquizoide, Perfeito. Ele precisa de isolamento. O esquizoide, ele é o pensante, é o criativo. E imagina, quanto mais engessado for o processo, menos ele vai se sentir atraído para. Porque ele é o criativo. Então, como que eu consigo me engajar em algo que é processual? Processo eu não gosto. Então, assim, até no mecanismo de estudo, o processo para o esquizoide vai ser algo doloroso. Né? Para o oral, imagina, a gente está vivendo um processo de pandemia. Você não tem mais a convivência de sala de aula, você não vai mais estudar com as pessoas, você estuda só. O oral, tudo que ele mais quer é estar rodeado de pessoas, ele quer ser querido, ele quer comunicar, ele quer falar da frustração dele, ele quer falar sobre o medo que ele tem, ele quer ser vulnerável. Então, mas a gente vive em um mundo que ser vulnerável é ser fraco. Você não pode ser vulnerável. Sim. Quem é vulnerável não vai passar em concurso, não é isso que o mundo diz? Então, o oral, tudo que ele mais quer é assim, Juliana, senta aqui, eu quero te falar o que eu estou sentindo. Que às vezes nem eu sei o que eu estou sentindo. Que é um vazio emocional aqui no peito, que eu não sei dizer o que é esse vazio emocional, não consigo transformar em palavras. E quando eu falo para as pessoas, elas ainda me julgam, falando assim, olá, tá falando nada com nada. Né? Então... Que bobagem isso que ele tá sentindo, né? Isso, é só estudar, é fácil. Só estudar, é só sentar e estudar. Para um oral, não. Ele tem que estudar com as pessoas. Ou, se eu não consigo estudar com as pessoas, eu tenho que conseguir mediar de uma forma que eu tenha prazer e dever junto. Então, tá beleza que eu estudei hoje determinadas horas, eu vou ter determinado momento de prazer no meu dia, que eu vou estar interagindo com as pessoas, que eu vou falar sobre meus sentimentos, que eu vou num parque, que eu vou pisar na areia, que eu vou sentir, porque ele gosta, é sinestésico, né? Então, traz essa característica. O psicopata entra nessa questão da família. Então, assim, o quanto eu estou na mão da minha família, estou sendo manipulado pela minha família que está dizendo o que eu preciso fazer. Quanto mais ele se sente na mão das pessoas, mais ele entra na dor. Ele não gosta de dever nada para ninguém. Então, assim, por que eu estou devendo para minha família? Eu não devo nada para ela.
Mas tem toda aquela questão de que o investimento no meu estudo, a família que tem uma expectativa com relação a mim, uma série de questões que o psicopata entra na dor. Pera lá, às vezes eu não quero nem fazer concurso, né? Eu queria fazer Exatamente. outra coisa. Então, Exatamente. A família vai buzinar tanto no ouvido, né? aí ele se sente manipulado, que é a dor dele da manipulação. Aí Sim. tu vai pro masoquista, que é a dor da humilhação. Qual é a questão? Eu não passei. O quanto que aquela cobrança vai me humilhar frente às outras pessoas. Então, assim, olha lá o que não passa no concurso. Olha lá aquele que estudou e não conseguiu se colocar onde deveria se colocar. Então, ele fica com medo e quanto mais insegurança ele tem, mais ele congela. O masoquista, ele é aquele que mais tem capacidade de terminar tudo que começa, porque é o mais planejado, de certa forma é mais lento do que o rígido, que é o próximo, mas ele sempre termina aquilo que ele começa. A pegadinha é que o quão seguro ele se sente para poder fazer aquilo. Se ele não se sente seguro, Sim. ele não vai. E por último, o rígido só entra para ganhar. Ele é perfeccionista. A régua do rígido é sempre maior do que ele. Então, assim, eu passei no concurso, mas eu não fui na colocação que eu queria. Então, eu tenho que fazer tem outro, isso. e é o degrau. Ou então né? esse não paga tão bem, esse não tem um status tão Exato. bom, então eu preciso fazer um outro que seja ainda melhor. Ainda mais porque ele flerta, né? Então ele tem um plano A e o plano B. E se isso não der certo, eu vou para aquele lugar. Agora, se os dois planos forem atrativos, aí ele procrastina mais ainda, porque ele não sabe qual ele deve acertar. Se os dois forem ruins, pior ainda. Nossa, isso aí é muito. Nossa, isso aí é demais. Dos dois, né? O que você falou do masoquista, porque é exatamente isso. Cada pessoa, né, nesse processo, lida com a frustração de uma forma. Então, assim, eu não tive grandes dificuldades de lidar com a frustração. Não significa que eu não tenha ficado triste, que eu não chorei a cada reprovação. Chorei, sofri, mas aquela frustração ali não me impediu de seguir. Eu falava, ok, não deu essa, vamos para a próxima. E tem gente que tem muita dificuldade. E às vezes a gente olha para essas pessoas que têm muita dificuldade, e para mim é difícil entender qual é essa grande dificuldade, porque eu não tive essa grande dificuldade, e fica parecendo que essa pessoa é mais fraca. Mas não é, né? Porque é da personalidade de cada um. E eu acho que é realmente a forma dela encarar. Então, assim, é até importante dizer isso, porque às vezes a pessoa que tem esse medo da frustração e do fracasso, ela se sente pior ainda, porque ela fala, poxa, o pessoal tá enfrentando aí, eu tenho tanto medo de enfrentar, eu acho que isso vai virando uma bola de neve. Eu acho que é preciso a gente entender que nós somos diferentes, que nós temos traços de personalidade diferentes, né? E que dá pra gente contornar, né? Eu acho que deve dar pra gente criar habilidades dentro de como a gente é e como a gente reage às coisas. E trazendo um exemplo clássico, lembrar aí, há pouco tempo, né, que a gente fez vestibular, mas quantos colegas eram os melhores da turma? Outro dia, né? Tem 2 anos a gente fez o Enem. Mas assim, lembra do quantos colegas de sala que nós tínhamos que eram os melhores alunos, que eram aqueles que estavam cotados para passar em medicina e foram passar a gente já formado. Porque Sim. a pessoa era cotada como sendo a melhor. Olha o nível de pressão que você tem em cima daquela pessoa, ainda mais se ela for uma rígida, que é perfeccionista, que quer tudo muito certo, de certa forma vai querer entregar tudo da melhor forma e não consegue. O nível de frustração para uma pessoa que quer ser perfeita e teve uma negação é muito grande. E o perfeccionista, que também tem demais, o rígido, né? Que é perfeccionista e que você falou que flerta com os dois, também tem muito. Então, assim, nessa coisa do concurso, que hoje em dia o concurseiro ele é profissional, né? Então a gente sabe que quanto mais específico o seu estudo for, melhor. E é exatamente isso. Aí tem gente que fica nessa, será que é isso que eu quero? Mas tem esse outro aqui, mas esse outro paga mais, né? Mas esse outro assim, assado. E aí nisso a pessoa não consegue ter foco, que é outro ponto importante. E aí a pessoa também vai... realmente não sabe o que fazer, ela não consegue destinar a atenção dela, a energia dela para o que é realmente necessário. Então são realmente 2 características que a gente vê com muita clareza, né? A gente vê com muita clareza realmente nos concurseiros. E partindo dessa questão de que a personalidade ela interfere na forma que eu vou lidar com esse desafio, de forma que eu vou lidar com essa dor, e eu me conhecendo e percebendo os meus recursos e as minhas dores, facilita eu clarificar a minha meta, que é o segundo ponto. De nada adianta eu querer iniciar um desafio se eu não sei a minha linha de chegada. E aí é aquela questão de confundir os meios com o fim. Eu quero fazer concurso. O objetivo não é passar no concurso. É o que eu quero passando neste concurso. Ele é um meio para. Sim. A pegadinha Nossa, eu estava falando isso hoje com uma aluna minha,
que ela falou assim, eu não sei qual carro que eu faço, porque a família diz isso, porque esse outro aqui seria bom. Eu falei assim, olha, e o pessoal fala muito, tipo assim, você acha melhor fazer prova tal? Será que prova tal não é mais fácil? Será que essa aqui não, a concorrência não é menor? E eu sempre falo, olha, não pensa na prova, não pensa na concorrência, pensa no que você vai trabalhar pro resto da sua vida. Porque normalmente quando você está objetivando fazer um concurso, você está objetivando um plano de vida. Qual é a sua expectativa de vida? O que você quer para sua vida? Qual é o tipo de trabalho que você quer executar? Qual é o propósito que você quer para sua vida? Né? Você tem que analisar tudo isso. Porque se você está focando só aqui no dia da prova, na aprovação, você esquece que depois dessa aprovação tem a sua vida inteira depois. Então você tem que pensar no depois. É o depois que tem que te motivar, né? Não é o passar na prova. Essa sensação, ela é boa, mas ela passa, né? É o depois. É o que você vai fazer? Qual é o seu propósito depois da aprovação? Eu acho que quando você consegue focar no propósito, fica muito melhor, né? De você realmente se sentir motivado e conseguir fazer o que você precisa. Sim, tem um conceito que clarifica isso, né? Que o que é a motivação? É você ter um objetivo, certo? Tem duas questões com o objetivo. O foco no objetivo, né? Eu estou no objetivo, e o foco para o objetivo. Um exemplo clássico disso, eu quero comer um hambúrguer, estou com desejo de comer um hambúrguer agora. E aí começa a rodar a cidade inteira e não encontro nenhuma hamburgueria aberta. Meu foco é para o objetivo. Eu quero chegar numa hamburgueria. Não encontrei. O que a gente faz? Me gera frustração, eu vou comer uma pizza. Certo? Sim. Ok. Então isso é para o objetivo. Me gerou uma frustração porque eu não encontrei. O foco no objetivo é o seguinte, eu encontrei uma hamburgueria. Na hora que eu mordi um hambúrguer, não estava gostoso. Me gerou frustração da mesma forma. Então, olha os dois cenários. Quando eu estou com foco no concurso e eu não consigo passar no concurso, me gera frustração. É o foco para o objetivo. Quando eu passo e começo a executar a função e vejo que aquilo ali não era para mim, me gera frustração da mesma forma. Porque eu estou focando no meio, não no fim. Quando eu digo que eu quero ter determinada patamar de vida daqui a tanto tempo, isso é um plano de vida. O exercício que quem está aqui assistindo a gente pode fazer é: encontrei com Juliana na rua daqui a 10 anos. O que eu quero contar da minha vida para ela? Esse é o exercício. O que eu quero dizer? O que eu conquistei? Onde eu cheguei? Que vida que eu tenho? Ai, gente, eu quero que vocês me contem. A pegadinha é essa. Então a gente já pode fazer até um desafio aqui. Vamos nos encontrar daqui a 10 anos. Vamos! Isso. E aí a questão, Daniel, mas mesmo assim eu não tenho como clarificar. Para quem tem filho, pergunte que vida você quer dar para o seu filho daqui a 10 anos. Que casa que você quer estar morando, que carro que você quer ter, que emprego, que concurso, que qualidade de vida que você quer ter, você quer estar trabalhando, você quer estar investindo, não quer estar investindo, onde você quer estar. Tem um estudo que diz que a crise dos novos 30, né? Significa o quê? Lá nos 20 anos, a gente não sabia o que queria da vida. E aí apostou em determinada questão, curso, trabalho, enfim. Só que aí a gente chega nos 30 e se depara com um cenário de que a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter. Só que a gente nem sabia o que a gente gostaria de ter. E aí cai nessa reflexão dos 30. Então a crise dos novos 30, né, da galera que está chegando no 30 agora, é justamente essa. Eu olho para trás e digo, eu não consegui planejar o que eu deveria ter planejado lá atrás, até porque eu não tinha maturidade para isso, né? Não sou tão velho para mudar, mas também não sou tão novo para arriscar. E agora, o que eu faço? Aí você está numa encruzilhada, né? É justamente e tem isso questão. Muito, porque o pessoal tem muito medo disso, né? Eu tô muito velho para tentar agora, eu tô muito velho para mudar agora. Eu sempre penso, mas pensa que você tem ainda décadas aí na sua frente, né? E aí, como é que você quer passar essas décadas? Vai adiantar? Porque assim, a frustração que você sente nos 30, nos 35, nos 40, se você não tentar resolver, você vai ficar sentindo ela para sempre. Então não é melhor tentar resolver agora e parar de sentir lá para frente? É o que eu falo. Se alguém disser assim para você, olha, eu vou te dar 100 milhões, mas eu vou te dar só quando você tiver 60 anos. Você vai dizer assim, não, 60 anos eu não quero, não serve mais. Serve? Claro que serve. É melhor do que nunca, né? Porque assim, por que a gente coloca isso? Tipo, agora não adianta. Mas por que não adianta? Entendeu? Você tá morto, enterrado, né? E é isso, porque com 20 é uma pressão muito grande. E eu espero que a gente esteja mudando isso um pouco para as próximas gerações, que a gente tenha essa pressão de que com 30 anos você tem que ser muito bem sucedido. E é um sucesso que colocam pra gente que você tem que ter preenchido muitos requisitos, porque você tem que
casar, você tem que ter filho, mas ao mesmo tempo você tem que fazer crossfit, você tem que ser barriga tanquinho, você tem que estar ganhando muito bem, você tem que estar morando, sabe? É uma pressão muito grande e às vezes são coisas que nem você quer, que não são os seus objetivos, mas a gente se sente realmente pressionado a atender esse anseio aí, né? É uma overdose de expectativa de todos os lados, né? E você ainda tem as redes sociais para comparar a sua vida com o do outro. Então, Nossa imagina, Senhora, né? Bota muita coisa na fórmula. Lembro que eu estava assistindo uma palestra do Pedro Mandelli sobre liderança situacional, mas ele falou sobre isso. Nós somos a primeira geração que reconheceu a autoestima, né? As outras gerações não reconheceram isso, a nossa reconheceu, né? Então, não significa que as outras não tiveram, só não era importante a discussão. Hoje, nunca se tornou tão importante a discussão sobre autoestima. Sim. E aí, quando a gente fala de ferramentas para eu clarificar que meta é essa que eu quero, né, qual é o plano de vida, qual é o meu propósito, tem algumas ferramentas muito simples, eu vou indicar aqui algumas, quem puder, poder jogando aí o nome das ferramentas, você pesquisa no Google, são muito simples. Uma delas é a Roda da Vida, que você vai entender todos os papéis que você tem. Dentro desses papéis, quais que você consegue dar foco hoje, tem uma nota boa, e qual que você não consegue dar foco. Então, a roda da vida, uma roda, nessa roda você vai colocar todos os papéis, todas as contas da sua vida, seja saúde, financeiro, dinheiro, lazer, família, educação, carreira, enfim. E aí você vai dar nota. E aí quando você olhar essa nota pontilhada na roda da vida, ela vai gerar um gráfico teia. E você vai ver onde tem maior nota e menor nota. Se essa roda ela tivesse que girar hoje, onde que desgastaria? Desgastaria justamente onde você tem uma melhor nota. Então, às vezes, você está focado tanto em determinado objetivo e esquece de focar na sua saúde. Logo, a sua saúde vai mandar a conta em determinado momento que aquilo que você tem uma melhor nota, baixa. Então, a roda da vida vai clarificar quais são os eixos da sua vida que você precisa dar foco hoje. Descobrindo qual é esse eixo, você vai para a sua meta, que é como que eu vou especificar essa minha meta, esse desafio que eu tenho para 2021. Tá? Então, eu jogo para 10 anos o que eu quero ser, onde eu quero estar daqui a 10 anos. Beleza. Reduz isso em várias metas fracionadas até um ano. Em um ano, onde que eu quero estar nessa jornada. Sim. Para 2021. Sim, exatamente isso. E entender exatamente isso, que não necessariamente essa meta que você falou, né, onde eu quero estar daqui a 10 anos, e que a gente vai fazendo essas mini metas, né, e de um ano em um ano, que não necessariamente atinge um objetivo, porque alguns objetivos vão demandar mais tempo. Então também eu acho que você tem que ter esse pé no chão, né? Meu objetivo não pode ser assim, daqui a um ano eu já quero estar aprovado. Mas se você vai começar agora, não, daqui a um ano eu quero ter um ritmo X de estudos, né? Então daqui a 2 anos eu quero tentar, sei lá, eu já quero ter passado numa primeira fase. A gente vai tentando colocar metas que são factíveis, porque é importante isso, né? A gente ter metas que a gente realmente consegue cumprir. Senão acho que gera só frustração. Exato. Aí chega a segunda ferramenta, que é a SMART. É uma ferramenta muito utilizada no processo de coaching, na administração, que é para você especificar a sua meta. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser realizável, ela tem que ter um tempo. Foi justamente o que tu disseste. Então, assim, é que nem eu quero comprar um carro. Beleza, isso não é claro comprar um carro. Que carro que eu quero? Ele é de primeira mão, de segunda mão? Quanto que eu preciso ter de entrada? É um carro que eu vou comprar à vista ou eu vou dar uma entrada e parcelar e financiar o restante? Vou financiar em quantas parcelas, né? 48, em 60. Tudo isso tem que estar específico na tua meta. Por quê? Se eu boto para comprar esse carro em julho de 2021 e eu preciso ter 36 mil e hoje eu estou zerado e ganho 2 mil, não é factível. Exatamente. Vai chegar lá e você vai achar que você é um fracassado, né? Mas exatamente. Não dá, tem que bater a conta, mas a gente se engana, porque é mais fácil se enganar para não ter que acessar a dor básica da frustração, porque acessar essa dor são duas questões. Ou eu digo não hoje, ou eu digo não lá na frente. O sim, ele fraciona essa dor. Aí dá a falsa sensação de que eu não estou sofrendo, mas tá. Entendi. Nossa, ser humano é muito complicado, né, gente? Mas o pior é que faz, é isso que é o pior, entendeu? Que a gente podia ser mais simples, né? E como é que a gente faz? Mas, assim, como é que a gente consegue... Primeiro é importante, então, a gente descobrir, né, qual é a nossa dificuldade, né? Sim. Como é que a gente faz para dar o primeiro passo? Porque eu sempre falo, né, que o primeiro passo é sempre o mais difícil da gente dar, você sair da inércia para começar. E eu recomendo aqui sempre que, se você vai começar alguma coisa, você comece devagar, porque você precisa de um tempo para se adaptar, né? Então, eu sempre digo, você não vai sair do sedentarismo e correr uma maratona no dia seguinte.
né? Você vai precisar caminhar, né, em volta da sua quadra, você vai fazendo as coisas devagar. Eu acho que isso é para tudo na vida. Ninguém entra na empresa como estagiário e depois de um mês está lá, né, um grande supervisor. Tudo é um processo. E às vezes as pessoas têm dificuldade exatamente de encarar esse processo, porque elas querem um resultado imediato, né? E eu acho que isso também é a causa de nem começar. Porque, vai demorar, então eu não vou nem começar. Só que não tem um caminho fácil. Se tivesse, né, tipo assim, não, eu não vou estudar para concurso. Eu sempre digo isso. Não, estudar para concurso demora muito, então eu vou entrar para uma empresa. Você acha que essa empresa vai crescer rápido? Né? Não vou. O Daniel de iniciativa privada. A gente cresce rápido numa empresa, Daniel? Não. Não, né? Mas demora, a pressão né? é essa, né? Claro que demora. Existe uma questão de maturidade, né? Então, assim, de maturidade profissional. Eu quero entrar e já quero ser gerente. Para você, gerente, é uma coisa chamada pipeline, né? Então, são os dutos que te levam até determinada circunstância. E para você chegar em determinada circunstância, você só pode chegar mediante duas questões, né? Se você tem conhecimento necessário e habilidade para isso, se você tem a atitude para colocar isso em prática. Conhecimento e habilidade se consegue com o tempo. Então, em qualquer coisa que a gente se ponha a fazer, inclusive estudar, né? Sou profissional da educação corporativa, então, no ambiente corporativo, o que é treinamento? É repetição. Porque quanto mais se repete, mais você se torna hábil para poder desenvolver aquilo e fazer. Não quer dizer que você vá fazer. Porque dentro do desenho de uma competência existe conhecimento, habilidade, existe atitude. Conhecimento eu posso ler, não necessariamente eu sei fazer. A habilidade é a execução desse conhecimento. E a atitude é eu querer colocar isso em prática. Então, assim, no processo de estudo também é dessa forma. Então, se eu não foco num processo que ele seja aderente à minha necessidade, vai falhar, né? Vai dar erro. E como é que faz para aquela pessoa que diz assim, né? Eu tenho muito. A pessoa às vezes está pagando um curso. Eu sou coach de concursos dentro de estratégia, por exemplo. Tem um aluno, a gente fez uma reunião agora esse final de semana, então assim, ele está pagando, não é barato, a assinatura lá para você ter um curso, não é um curso barato. Ele está pagando, ele tem tudo. Ele tem as ferramentas, ele tem tempo, ele tem tudo. E aí eu falo com ele, e aí? Aí ele falou, não sei quantos dias, não sei, não consigo sair do lugar. Não saio do lugar. Como é que essa pessoa dá o primeiro passo? O que ela pode fazer para dar o primeiro passo? Primeiro é entender que emoção é essa que está sendo gerada mediante essa procrastinação. Porque imagina, a procrastinação, mais uma vez a gente tem que bater na tecla, não sei se teve gente que entrou depois do que a gente comentou lá no começo, a procrastinação ela é uma aliada sua. Ela está dizendo que você vai entrar em uma situação de dor se você fizer aquilo que você está procrastinando. Se fosse legal, legal, todo mundo iria procrastinar de boa, se abraça e sai correndo. Não, a procrastinação ela gera emoção negativa, ela gera frustração, fadiga, moleza, né? Então, depressão, ansiedade, uma série de questões que são voltadas mediante essa procrastinação. Então, se gera algo ruim, a pessoa não faz porque ela quer, não é porque ela simplesmente é preguiçosa, é porque ela está se deparando com um monstro, e é um monstro que ela não quer ver, ela quer se afastar dele o máximo possível. Então, o primeiro ponto que tem que fazer é entender o que está por trás disso. Se você não consegue alinhar isso sozinho, você tem que procurar um profissional que lhe traga clareza disso, certo? Então, que se vai ser pela análise corporal, que é o que eu pratico, se vai ser numa psicoterapia, enfim, o que você vai procurar para poder clarificar na sua mente que dor é essa, que frustração é essa que está sendo gerada mediante isso. Bom, é o primeiro passo que você tem que fazer. Aí a pergunta que você poderia fazer para ele era justamente essa. São duas perguntas que pode fazer. Que sentimento te traz você está procrastinando nesse momento, né? O que te gera você ter que estudar, que sensações são essas que você está percebendo, e o segundo é o que você quer. Se ele não conseguir de forma rápida responder o que ele quer, se não está claro para ele, imagina. Sim. Né? Então, assim, as outras etapas estão menos claras, não estão tão obscuras quanto. Eu sempre digo, qualquer coisa que você vai tentar e que seja difícil de você conseguir, você tem que desejar muito, né? Porque se você quer um negócio meio que mais ou menos, você não tem a energia necessária até para tentar acessar essas dores mesmo, né? Tentar bloquear, você não tem. Você simplesmente vai deixar a coisa para lá. Então, você fala, às vezes essa pressão da família, às vezes ela não adianta. Tem que ser realmente uma coisa que vem do que você está focando mesmo, em qual é o seu objetivo, né? De você conseguir focar lá na frente, que é o que você falou. Às vezes, a pessoa está focando naquele meio do objetivo, né? E aquilo não é o suficiente, eu acho, para trazer a força necessária para que ela consiga fazer, né? E é importante que esse desejo seja... você precisa entender exatamente o que é que você quer, né? Qual é realmente o objetivo que você quer.
Sim, eu vou falar uma coisa agora que ela é um tanto polêmica, não me entendam mal, mas façam dos seus pais desnecessários. Não quer dizer que você está abandonando, não é isso. Desnecessário é que a partir do momento a função mãe e pai, ela tem tempo determinado. Né? A função mãe, ela vai até lá aos 6 anos. Função, tá, gente? Não é a mãe, função mãe. E do pai, que é o de direcionar até determinado momento. Então, assim, a pegadinha que tem por trás disso é que essa função ela já foi extinguida. Só que a gente permanece debaixo das expectativas desse pai e dessa mãe que está dizendo o que a gente precisa fazer. Então, o que você tem que fazer aí? Dica bônus agora, tá? Se pergunte, o que eu estou fazendo é útil? Mais uma vez, método, a gente tem diversos no mercado. Eu estou até aqui com os livros todos separados. Ao tanto de livro que eu li aí sobre procrastinação, sobre produtividade. Né? Então, a pergunta é, o quão útil é para mim isso que eu estou fazendo agora? Estudar para determinado concurso, tentar determinada carreira, abrir determinada empresa. Isso é útil para mim ou é útil para os outros? Se for útil para os outros e eu não tiver ganho nenhum, é melhor eu dizer não agora, fazer um acordo com essas pessoas e seguir a minha vida do que parcelar esse sofrimento. Faz sentido? Total, total. Eu sou meio, apesar de eu ser meio desgarrada, assim, de certa forma, né? Porque eu sempre digo que eu fui criada para ser muito independente, para aprender a me virar, mas sempre teve em cima de mim uma expectativa muito grande. E eu sempre sofri muito com essa expectativa, né? E eu quebrei muitas expectativas, né? Com a minha família, evidentemente, né? Principalmente com o meu pai. Sempre foi. Tanto que eu fiz psicanálise durante muitos anos, e eu tenho esse problema com figuras masculinas de autoridade, porque inevitavelmente eu sempre quero agradar, eu tenho medo de desagradar as pessoas, né? Eu sofro muito com isso. Então foi muito difícil também para mim nesse processo decidir o que eu ia fazer. Eu tava falando hoje com essa aluna minha, porque assim, apesar do meu pai ser delegado aposentado, meu pai fica no pé do meu ouvido o dia inteiro. Você devia fazer concurso pro Ministério Público. O Ministério Público é muito melhor, porque a polícia é muito ruim, porque não sei o que, você tinha que fazer concurso pro Ministério Público. E o meu chefe ficava dizendo, você tem que fazer concurso pra magistratura, porque eu trabalhava como assessora de juiz. Você é uma juíza nata, você nasceu pra isso, esse é seu objetivo, essa é sua função, e paga mais, e não sei o que, e não sei o que lá. Então, assim, muita gente dizendo, e o meu pai dizendo, e eu tive que, hoje eu já consigo, foram muitos anos para conseguir me desvencilhar dessa, não é que eu não sofra e que eu não queira atender as expectativas, né? A gente continua, acho que, querendo atender as expectativas, mas eu já consigo fazer aquilo que vai atender as minhas expectativas em detrimento das expectativas deles. Então eu já consigo me colocar, né, em primeiro lugar. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que ainda tem muita gente que tá querendo atender, porque eu acho que fica quase com um sentimento de obrigação, né? Parece que a gente deve alguma coisa aos nossos pais. E assim, a gente deve respeito e tudo mais, mas a gente não deve mais absolutamente nada. Algum da nossa vida a gente tem que terminar, né? Porque quem vai conviver com todos os outros dias das nossas escolhas somos nós. E se você não conviver, aí você vai se tornar cada vez mais dependente. Então, tem aquelas pessoas que não querem pagar o preço de viver, né? Então, não querem pagar o preço. Ah, eu quero sair da casa dos meus pais. Quer mesmo sair? Porque se você quiser sair, você vai para uma kitnet. Ah, não, mas eu quero sair para uma casa XYZ. Então, você não vai sair. Né? Mais uma vez, é uma estratégia da sua mente, né? Fazendo com que você faça o quê? Vá justamente para o caminho que é menos doloroso para você. Exatamente. Né? Quando eu saí de casa foi assim. Eu saí de casa, não. Meus pais saíram de casa, né? Porque meu pai se aposentou, voltou para cá, para São Paulo, ainda estava lá, e meu pai falou, vem. Eu falei, não vou junto. E eu saí de uma casa, eu morava numa casa que tinha piscina e etc e tal. E eu fui morar numa kitnetzinha, que eu dizia que era olho d'água, mas o meu CEP era Divinéia. Quem é do Maranhão sabe. Entendeu? Eu fui morar na kitnet, tipo assim, mas sem dramas, entendeu? Pra mim, a minha liberdade, estar vivendo ali, pra mim contava muito mais. Mas não é todo mundo que consegue. É exatamente isso. Vem da coisa, né? Tipo, eu quero muito sair, mas eu só quero se o padrão for igual. E é muito difícil que a gente consiga preencher tudo, né? Sim, exatamente. E a gente romantiza o sofrimento, né? Então, quando a gente fala de romantizar o sofrimento, é de que, eu vou sair da casa dos meus pais, né? Principalmente tu que flertou aí com a psicanálise, sabe disso? A relação da menina com o pai, principalmente um traço de rigidez, um traço de caráter alto de rigidez, é a princesinha do papai, né? Então, assim, como é que eu vou deixar de atender as expectativas do meu marido, né? Então, assim, se casa basicamente com o pai. As meninas que têm traço de oralidade, os meninos também, qual é a questão do vitimismo? Então, assim,
poxa, ninguém faz nada por mim, né? Mas faz isso para mim, mas me ajuda. Eu só vou sair de casa se eu sair para uma casa. Então, olha a relação dos traços de caráter na dor, daquelas pessoas que não estão no recurso, né? Não estão no recurso do seu traço, e olha como é que é a dinâmica dela em todas as esferas da vida. Você vai ver que ela não procrastina, não é somente com relação ao concurso, está procrastinando uma série de esferas da sua vida. Com certeza, com certeza. E olha, isso que você falou do vitimismo, né? Eu sempre falo, pra gente sair, eu já passei por essa fase, então eu ficava assim, ai, gente, mas eu vou estudar, eu já trabalho tanto, eu trabalho o dia inteiro, coitada de mim, eu mereço descansar. Assim, como se o estudo fosse uma chibata nas minhas costas, como se alguém estivesse me obrigando, né? E eu falo assim, e eu falo isso, porque muita gente vai entrar nessa coisa do vitimismo, do dizer assim, essa frase é clássica, tá? Eu escuto muito, quer dizer assim, eu quero estudar, mas a minha família não me apoia. E aí eu digo assim, foda-se a sua família, entendeu? Que apoio você está precisando? Você não dá para você contar com isso, não é? Você não vai conseguir contar sempre com o apoio das pessoas que estão ao seu redor. Você vai precisar ir lá com o seu apoio. Exatamente. E se você ficar nessa questão, mais uma vez, não é o cachorro correndo atrás do rabo, é o rabo correndo atrás do cachorro. Né? Então, muda a dinâmica das coisas. Porque minha família não me dá apoio. Beleza, ela vai começar a te dar apoio hoje? Não. Amanhã também não. E depois também não. E aí? O que você vai fazer se ela não está te dando apoio? Isso não vai mudar. E aí, uma das questões de quando você smartiriza uma meta, a gente falou do smart lá atrás, uma das questões é você entender, essa meta, ela é exclusivamente sua ou ela é dividida com alguém? Porque se ela for dividida com alguém, nem entra. Vai focar em algo que seja seu, que a entrega ela é exclusiva sua. Porque, imagina, eu sou casado. Procuro um profissional que a minha meta é permanecer casado. Tá? O cônjuge não, quer se separar, também procura um outro profissional. A pegadinha é, quem é que vai conseguir? É quem quer permanecer no casamento ou quem vai terminar? Eu sempre uso esse exemplo nas minhas lives. Quem vai conseguir é quem quer terminar. Por quê? A meta só depende dele, ou só depende dela. Exatamente. O outro depende de alguém para continuar na relação. Então, se for 50% que você tem, 50, 51, 62, sei lá, quanto que você tem de participação nessa meta, já vai te garantir um insucesso, uma possibilidade de insucesso. Então, quando eu coloco a minha família na jogada, eu já estou transformando a minha meta em 50%. Sim, com certeza. E aí é mais fácil eu dizer que eu não consegui porque minha família não me deu apoio, do que dizer que foi porque eu não quis. Exatamente. Tudo tem um ganho indireto, tá? Tudo tem um ganho indireto. Com certeza. E assim, é exatamente isso, né? A pessoa vai colocando os motivos nos empecilhos, né? E assim, claro que tem, eu sempre falo, tem pessoas que têm realidades mais fáceis, óbvio, ninguém tá dizendo que não. É claro que para pessoas, às vezes, que tem dinheiro, que tem o dia inteiro livre, mas ela vai ter outras dificuldades também, porque ela vai ter uma tendência, muitas vezes, a procrastinar mais, né? Aquela coisa toda. E tem gente que não. E tem gente que tem filho e tudo mais. Então, assim, não é que todo mundo está partindo do mesmo ponto com as mesmas dificuldades, né? As pessoas têm dificuldades diferentes, evidentemente. Mas é claro que dentro da sua realidade, você vai precisar, se você quiser, você vai precisar encontrar meios. Que é aquela coisa, não dá para você dizer assim, mas eu não consigo por isso, 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 isso. Então, você tem que decidir, ou você vai querer tentar dentro da sua realidade, ou você não vai. Tudo bem se você não quiser, mas não fique achando que você vai conseguir encontrar as desculpas. Eu queria muito. Mas, na verdade, parece aquela pessoa, eu queria muito namorar com você, mas é porque o momento não quer, tá, gente? O problema Se sou diz eu. que queria muito, mas não queria. Então, assim, né, o problema sou eu, realmente. Então, assim, a pessoa não queria. Então, é a mesma coisa. Tudo bem, ninguém é obrigado a estudar para concurso, ninguém é obrigado a abrir uma empresa, ninguém é obrigado a nada. Mas, se você quiser, apesar da sua realidade ser muito difícil, se você quiser, você vai precisar encontrar meios. Se você não encontrar, ok. Porque quem ganha e quem perde é você, né? Você não está fazendo pelo outro. Você está fazendo por você. Então, o que faz, né? E tem gente que é exatamente assim. Tem gente que, na pressão, eu sou o tipo da pessoa que a pressão me faz motivar. Quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais coisas eu faço. Eu fico louca? Fico. Surto. Digo que não aguento mais. Eu digo aqui em casa, né? Ai, Giza, eu queria ficar sem fazer nada vários dias. Ela vira pra mim assim, não queria, Juliana. Que mentira, você não queria. Que eu funciono assim, sob pressão. E tem gente que não, que quanto mais atividades tem, vai se sentindo sufocado e não consegue agir, né? E aí o que é interessante é que tem um artigo que ele fala justamente sobre isso. Eu vou compartilhar contigo depois, que ele fala de procrastinação ativa e procrastinação passiva.
A procrastinação passiva é justamente aquela que você está frustrado, você congela e não consegue fazer nada, né? E entra no vitimismo, entra em todas as características que a gente já falou, tá? A procrastinação ativa significa o quê? Eu sei da minha capacidade de entrega. E quanto mais próximo estiver desta entrega, mais rápido e com maior qualidade eu consigo entregar. Ou seja, eu tenho tanta consciência disso que quanto mais coisas eu tiver para fazer, quanto mais pressão estiver sobre mim, com mais agilidade eu faço. Ah, é 3 meses? Pode deixar, que eu vou fazer 1 semana antes. Né? Então, a procrastinação ativa ela tem com relação a isso. É um procrastinador, isso não é um problema, contanto que você consiga fazer e entregar. Atingir o objetivo, né? Atingir o objetivo. Aí as pessoas falam, mas isso é mais estressante. Depende, é estressante para quem? Para o masoquista é estressante, que não gosta de deixar as coisas para a última hora porque oferece risco. Para um rígido, não, ele faz tudo rápido. Então, assim, gosta de fazer e odeia quem faz lento. Então, imagina a pegadinha, trazendo aqui, voltando aos traços de caráter e trazendo uma informação bônus com relação a isso, 3 traços vão ser os mais procrastinadores. Porque eles não têm perna. O traço de caráter, a dor básica, foi desenvolvida justamente no processo de melinização da coluna, que foi até o tronco. Ainda não tinha ido para a região sacral e lombar, que é do desenvolvimento da perna. Então, quando a gente fala não tem perna, é metafórico e real ao mesmo tempo. Então, o esquizoide, tu vai ver, ele tem mais cabeça do que corpo, o corpo é desconexo. Né? Quando você vai para um oral, tu já vê um corpo com volume, mas são aquelas pernas em X, que tu fala assim, corre, não tem tanta capacidade de correr. Né? Um corpo mais rechonchudinho, mais forte. Sim. E o psicopata, ele tem tronco, ou seja, ele tem muito braço, mas as pernas são finas, é um corpo triangular. O que significa isso? Que são aqueles que vão mais procrastinar. O esquizoide, porque ele não quer ter contato com as pessoas, ele não quer ter contato com o novo, ele quer viver dentro da cabeça dele. Porque aqui ele não é rejeitado e tem um mundo muito melhor do que o mundo lá do lado de fora. Tem o oral, que tudo que ele mais quer é que as pessoas façam por ele, porque se fizer por mim, me ama. Mas não... Sim. Mas olha lá, se eu tiver que dizer para ti, se eu tiver que falar para ti, Juliana, faz para mim, tu já não me ama porque eu precisei te dizer. Né? Então, ele espera que as pessoas façam. Tem que adivinhar. Tem que adivinhar. Né? E o psicopata que ele quer delegar. Ele quer fazer com que as pessoas façam por ele. Então, é um líder nato, né? Aquela pessoa que tem braço para articular as pessoas e as coisas. Por isso são os mais procrastinadores. O masoquista não, ele tem muita perna, só que não faz rápido. E o rígido é aquele que vai pegar, entrar no foguete, ir para a Lua e botar a bandeira lá na Lua. E dizer que foi ele que foi o primeiro a pisar na Lua. Então, assim, é o cara que está competindo o tempo inteiro. Ele é ágil, ele faz, ele executa com muita maestria. Entendi. Então, mais uma informação bônus. Com certeza. Não, e é isso, né? A gente consegue identificar em todas as áreas da vida. Eu acho que a gente vai vendo exatamente esses traços. Que foi o que você falou. Normalmente a pessoa que ela vai agir de determinada forma no estudo para concurso público, não é só no estudo para concurso público, né? A gente vai verificar essas mesmas características, né? Que vão ter, claro, consequências diferentes, mas acho que a gente verifica as mesmas características nas outras áreas da vida, né? Sim. E eu acho que o que é difícil é que, por exemplo, o pessoal... que você pode trazer sobre isso? O pessoal agora, nesse cenário de pandemia esse ano, ficou assim, eu tô desmotivado pela falta de expectativas, né? A gente não sabe se o concurso vai sair, se não sei o que, se não sei o que lá. Acaba que sempre sai, porque o Estado não pode parar. Então, assim, vai acontecer. Mas é aquela pessoa que espera, sabe a pessoa que espera o edital abrir? Que ela só consegue começar a fazer quando ela tem um objetivo muito claro, quando ela viu que a oportunidade apareceu na frente dela, mas aí normalmente não vai dar tempo dela conseguir o que ela precisa. Então, ela tem que começar antes, quando ainda não tem um cenário desenhado, né? Como é que faz para a gente conseguir se motivar, deixar de procrastinar, quando a gente não tem ainda um ponto exato? Eu não tenho o edital, eu não sei quando ele vai acontecer, mas eu preciso começar a me preparar desde já. Da onde que a gente tira essa energia? A questão o foco é no concurso. Um foco é no meio, não no fim. Então, eu estou focando no concurso e estou na expectativa desse concurso sair, certo? Se não sair, ok. E se sair? É a primeira pergunta. Então, a questão não é o concurso. Eu realmente quero esse concurso, ou eu quero o que esse concurso vai me dar, vai fazer com que eu chegue no objetivo que eu quero de vida? Essa é a pegadinha. Então, assim, quando não é claro onde eu quero chegar, eu quero morar num apartamento de frente para a praia de 128 metros quadrados, assim, assado. Não interessa se vai ser concurso, eu vou abrir empresa. Não sei, eu vou buscar um meio para. Se o concurso for show, beleza, manda bala. A questão é que as pessoas focam no meio, não no fim.
E aí a pegadinha por trás disso é, mais uma vez, aí seguindo o esquema básico, eu entender que dor é essa que eu estou sendo defrontado, que eu estou defrontando. O segundo ponto é se realmente o que eu estou fazendo hoje é útil para mim ou está sendo útil para outra pessoa e eu não estou querendo desagradar de alguma forma essa outra pessoa. O terceiro ponto é clarificar a minha meta, é entender onde eu quero chegar. E aí, a questão, mais uma vez, nos encontramos na rua daqui a 10 anos. O que eu quero contar para ti sobre a minha vida? Sim. E assim, é isso que você está falando, né? Às vezes a pessoa também, ela foca, que é exatamente isso, tu focar no meio ou focar no objetivo. Ela foca num concurso muito específico, né? Ah, não, eu estou esperando um concurso tal, de cargo tal, do estado tal abrir. E aí, se essa coisa exata não acontece, ela não age. E a gente tem que abrir o leque, né? A gente tem que ter, porque assim, qual era o meu objetivo quando eu estava estudando? Eu queria ser delegada de polícia. Então, assim, as outras coisas eram coisas que eu ia contornar. Onde eu ia morar, qual era o estado, se eu ia ficar longe da família, se eu ia ficar perto da família. Isso aí eram coisas secundárias. Porque o meu objetivo era ser delegada de polícia. Então, eu fui trabalhando e aí, quando as oportunidades foram surgindo, eu já estava me preparando. E é importante que você entenda o que é. Porque o meu objetivo não era passar no concurso tal. O meu objetivo era um cargo que eu queria exercer. Eu queria um trabalho que eu tivesse contato com pessoas, eu queria um trabalho em que eu achasse que eu poderia ajudar pessoas, que para mim esse era o meu propósito, que eu pudesse ter contato, que eu poderia fazer de fato a diferença, né? Mudar, fazer aquilo diferente do que eu não concordava. Então o meu objetivo era esse e as outras coisas eram secundárias. E eu acho que é importante que a gente tenha isso em mente, porque senão a gente foca num objetivo muito específicozinho e que se ele não acontece, parece que não tem mais nada do que você possa fazer. Aquela coisa, não, eu quero ter uma empresa, sei lá, de esfirras de chocolate. Se a esfirra de chocolate não der certo, eu não quero nada. É diferente da pessoa que diz, eu quero empreender no ramo, né, culinário, então o que eu quero é ter uma empresa, eu quero trabalhar nisso que eu gosto, eu quero ter um apartamento tal, eu quero viajar, né? Então, essa é a diferença, eu acho, do que você está focando no meio ou no objetivo, né? E a questão da utilidade disso que a gente está focando, né? É uma pegadinha muito grande. A gente traz isso muito para relacionamento, quando a gente está falando de pessoas que querem desenvolver lá a conta da vida amorosa, né? Então, você tem que criar um checklist do que você quer. A questão é que a causa, ela acaba te empatando de você chegar onde você queria. Por exemplo, eu sou vegetariano. Encontrei uma pessoa que gosta de carne. Ah, não dá. Preenche todos os requisitos. É X, Y, Z, parará, mas gosta de carne, acabou, vida que segue, eu não vou porque a minha causa é mais importante. Ou então eu encontro uma pessoa que acha que concurso é besteira. Ah, mas eu sou concurseiro e acha que é besteira, a minha causa é mais importante, eu não vou me relacionar com aquela pessoa. É isso que tu está dizendo, né? Então, às vezes é um pré-requisito que não é preenchido. E eu descarto. Isso! Porque exatamente. Existe um ganho indireto. Juliana, existe um ganho indireto em tudo. Se eu falo que eu só quero um concurso em determinada cidade, parará, pode ter várias coisas por trás disso. Às vezes é porque eu não quero sair da asa dos meus pais, então eu sei que esse concurso nunca vai sair, então é uma desculpa para eu continuar aqui, certo? Sim. Ou eu só quero se for determinada vaga, porque eu sei que o nível crítico para passar nesse concurso é muito grande, e aí eu não vou precisar me esforçar tanto para poder passar naquela prova, eu já não passei mesmo. Então, imagina o tanto de hipótese que a gente poderia construir aqui em cima do cenário que a pessoa está vivendo no momento. Por mais que isso não seja consciente, mas a pessoa está se sabotando. Sim, justamente para fracionar essa dor. Deixa mais lá para frente, eu sofro lá na frente. Acontece isso com relacionamento também, né? Não, vai. Isso, total! Nossa, e é isso, eu acho que rola isso da autossabotagem mesmo. Tipo assim, como eu sei que é um concurso que não vai sair, que demora para sair, já é um motivo para eu nem fazer. Né? Então, tipo assim, vai demorar tanto, então eu tô desanimado por isso. Será que você está realmente desanimado por isso? Ou essa sua escolha é tão específica exatamente para que você não faça, mesmo que seja inconsciente, né? Exato. E a questão é, não quero trazer aqui que eu estou vivendo dentro de uma bolha, porque existe realidades e realidades com relação ao que eu vou dizer agora. Mas pandemia. Teve gente que foi pro front, teve gente que paralisou. O que motivou ter gente perseverando e gente paralisada? Nas mesmas condições, não querendo generalizar, mais uma vez, tem diversas situações, mas teve gente que perseverou, foi promovida, foi para um novo emprego, abriu empresa, fechou empresa, abriu outro negócio, enfim, foi criando oportunidades enquanto pessoas paralisadas. Tem gente que está estudando hoje. Por que tem gente que está estudando hoje e teve gente que parou de estudar porque a pandemia pode estar impactando na abertura de novos concursos?
Com certeza. E tem gente que pensou assim, eu vou aproveitar esse tempo para me capacitar, porque eu sei que ainda que não seja agora que o concurso vai sair, ele vai sair inevitavelmente. E quando ele sair, eu vou estar muito mais preparado. Exatamente, eu tenho tempo para me preparar, exatamente. Olha, isso mesmo. Então, e até a gente mesmo, tá, Juliana? Bora se comparar. Coisas que nós já conquistamos, que hoje a gente não consegue conquistar. O que aconteceu? Que lá atrás eu consegui, que hoje eu não consigo hoje. Ou que eu nunca consegui e agora eu passei a conseguir. Está tudo relacionado ao propósito. Tudo relacionado ao propósito. Na relação, um relacionamento não dá certo se você não tem um plano de vida conjunto. Então, você quer morar na cidade, o seu parceiro, a sua parceira quer morar no campo. Não vai dar certo. Vocês têm planos de vida diferentes. Né? Um quer viajar o mundo inteiro, o outro não gosta de entrar no avião. Não vai dar certo. Então, assim, generalizando, né, potencializando a questão, mas tudo tem a ver com o propósito. É o quanto você vai olhar lá para fora, para onde você vai. Mas mais, reforço, não adianta olhar para frente sem olhar para dentro. Então, olhe para dentro, entenda como é que você funciona, comece a criar o seu plano mediante ao seu funcionamento. Dá um exemplo meu, eu tenho plena consciência do porquê que eu sou um procrastinador nato e preciso de métodos para não procrastinar, para ser produtivo. Eu entendo isso. A partir do momento que eu entendo isso, tem determinadas coisas que eu não faço e nem entro para fazer. Porque não é da minha personalidade, da minha forma de funcionamento. Eu não preciso fazer as coisas por obrigação e as coisas que não são úteis para mim. Por exemplo, eu percebi isso, eu tô num processo para perceber isso, que é o seguinte, eu sempre quis ter uma barriga tanquinho, nunca aconteceu, e eu já sei que não vai acontecer, que vou fazer 35 anos, não vai ser agora que essa barriga vai sair, não vai. E aí eu comecei a pensar, mas por que eu não tenho energia suficiente para correr atrás, para ir malhar e etc e tal? Aí eu comecei a me perguntar que talvez eu não tenha realmente esse propósito. Você não tem na eu acho que esse ponto não é tão importante assim pra mim. Porque se fosse, eu acho que eu já tinha feito, entendeu? Eu acho que o meu chopp no final de semana é mais importante do que a barriga sarada. Lembra que nós temos os cinco traços. Imagina uma pessoa com rigidez e oralidade, tá? O rígido, ele é o perfil padrão harmônico, corpo, violão, né? Que pega músculo com muita rapidez, certo? O oral, ele já não tem perna. Lembra? Ele é mais rechonchudinho e tudo mais. Entre o fazer e o prazer, você vai ter uma discussão na tua cabeça o tempo inteiro. Eu preciso ser perfeito, eu tenho que ter um corpo legal, eu tenho que ter a barriga travada. Poxa, mas o chopp, olha o oral querendo prazer. Poxa, mas o chopp, tá confraternizando com as pessoas, ir no barzinho, conversar, beber em casa com o pessoal. Enfim, olha a pegadinha dos traços de caráter dentro de uma cabeça. Eu não tô falando duas pessoas diferentes, da mesma cabeça tendo conflitos. Exato. Exatamente. Então, se tu não sabe onde que entra o choque, não vai dar certo. Olha lá, eu tenho um alto nível de esquizoidia. O esquizoide é o que menos gosta de holofote, mas os meus 3 outros traços adoram palco. Então, o que acontece? Eu aceito muitas coisas para estar em evidência. Quando chega no dia, eu falo, por que eu aceitei isso? Aí começa, tipo hoje, né? Hoje não. Hoje eu tava de boa. De verdade, gente. A pegadinha é, se eu não conhecer a minha esquizoidia, e antes eu não entendia por que na rua eu interagia com muita gente, falava, era divertido e tudo mais, chegava em casa eu queria me trancar. Não interagia com minha família dessa forma. Quando eu me conheci e percebi isso, isso parou de ser uma dor. Eu não me cobrava em estar interagindo no momento que eu não quero interagir. Eu me tranco em algum lugar. Sim. Vou fugir, recarrego minha energia e saio para interagir novamente. Então, um exemplo de como que a minha mente entra em conflito. Eu quero palco. Eu quero estar interagindo com as pessoas. Mas tem uma hora que chega a conta desse carinha bem aqui que ele quer viver dentro da cabeça dele. Quer ser estranho. Ele não quer ser pop. Sim. Nossa, aqui, eu já sou da turma que quer ser pop, né? Tem a galera vindo aqui que... O pessoal aqui não é. O pessoal aqui é quieto também. Eu gosto de ser o centro das atenções. Melhor live. Obrigado. Odeio holofotes. E a pegadinha realmente é essa, de você se perceber, porque, poxa, Daniel, tu tá sendo repetitivo e batendo nessa tecla de que eu tenho que saber como é que é meus traços. Mais uma vez, procure um profissional que te auxilie com relação a isso. Que em uma sessão você vai ter clareza desses traços. Ah, não, eu não acredito no Corpo Explica, eu não acredito nessa ferramenta. Me acompanha lá no Instagram que você vai ter mais informações sobre isso, ou então vai para um outro processo terapêutico. Né? Então, assim, tem várias correntes aí que podem te auxiliar nesse processo de autoconhecimento. E aí você percebe, pronto, eu entendo, a procrastinação te gera frustração. Se está te gerando frustração, você não está feliz. Se não está feliz, não está natural, você não está no recurso. Então você tem que entender primeiro isso. Porque você vai começar a trabalhar na
dor o tempo inteiro. Então eu estou estudando na dor, estudando na dor, estudando na dor. Se eu estou estudando na dor e me preparando para um concurso na dor, provavelmente o que eu vou ter? Frustração. Porque eu não estou tendo o prazer que eu gostaria de ter com isso. Afinal, eu não tenho nenhum propósito bem desenhado. Exatamente, nossa. Ai, gente, ó, o pessoal tá agradecendo. Foi ótimo, Daniel. Eu tô com medo de encerrar. Encerra automaticamente quando faz uma hora? Eu nunca Eu acho sei. que encerra automaticamente. Eu acho. Né? Gente, se encerrar qualquer coisa, eu volto só pra gente terminar. Mas já que vai dando, já tá quase dando uma hora, eu vou dizer pra vocês seguirem o Daniel. Daniel, eu vou dizer, te agradecer. E a gente tem que fazer outras, que o pessoal gostou, a gente faz outras. Deixem os temas, mandem no meu direct, no direct do Daniel, temas que vocês gostariam que a gente conversasse, que ele pode trazer informação aqui pra gente. E eu vou dizer pra você deixar lá no teu Instagram uma indicação dos livros. Esses livros falam sobre procrastinação, porque o pessoal, né, sempre gosta desse tipo de material. Eu acho que isso é mais indicado. Deixa lá, que aí o pessoal vai lá pra poder ver. Gente, vocês gostaram? Eu fico tão feliz. Adoro trazer um convidado. Estou me sentindo aqui muito importante trazendo um convidado, entendeu? Estou me sentindo aqui o próprio Pedro Bial. Né? Eu que estou me sentindo importante agora. Não, eu estou aqui assim, nossa, recebendo convidados. Não, mas com certeza a gente vai fazer outros no ano que vem, né? E aí deixem os temas. E foi ótimo. Muito, muito obrigada pela tua disponibilidade de ter vindo aqui falar com o pessoal. E é isso, deixa a tua última mensagem aí. Eu que agradeço, isso faz parte do meu propósito, então eu quero fazer que as pessoas sejam felizes e que elas consigam criar gerações mais felizes, né? Então, que tenham filhos que não tenham tantos traumas, né? Ou traumas tão latentes na sua vida. Então, hoje, esse é meu propósito. Então, quanto mais eu puder auxiliar as pessoas levando conhecimento, mais feliz eu vou ficar, mais alinhado com o meu propósito eu vou estar também. Obrigado pelo convite. Eu também. Eu sempre digo que esse espaço aqui para mim é maravilhoso. Eu adoro. Eu acho que é o meu papel, tentar ajudar, né? Colocar as pessoas aí nesse caminho. Isso me deixa muito feliz. Então, eu fico muito feliz quando a gente pode ajudar aí alguém, nem que seja um pouquinho, a girar uma chave aí na cabeça para fazer diferente. Show de bola. E vamos avante, vamos para cima. Vamos. Obrigado. Gente, então 2021 farei mais. Trarei o Daniel aqui, já que vocês adoraram ele, né? Vou trazer ele aqui mais vezes para falar com vocês. Vou deixar a live salva. Ai, que chato. Vou deixar a live salva. Vou botar no IGTV. Vou botar no YouTube. Vão lá assistir. Vou deixar aqui. Recomendem, compartilhem. Sigam o Daniel. Muito obrigada. E a gente se vê aí nos próximos dias. Boa virada de ano, 2021. E daqui a 10 anos eu quero vocês me contando. Não precisa nem daqui a um ano. Vocês já podem vir me contar um passo. Daqui a 10 anos vocês vão me contar aí o sucesso da vida de vocês, se Deus quiser. Isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bora tirar um print aqui rapidinho. Um print é ótimo. Vamos, vai! Todo mundo rindo aí. Show. Show? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.